Boa noite, pessoal. Hoje queria trazer para vocês um componente que normalmente não é verificado num conserto de placa. Muitas vezes as pessoas nem sabem o que ele pode fazer realmente e então acabam não verificando ele, até porque ele não aparece em sequência de start e nada do tipo. Mas pode ser quem está causando o problema no seu notebook. Quem é esse componente? Vou trazer um exemplo prático aqui para vocês. Tenho esse notebook aqui, que está só com a tampa baixada, ele está em 0,23, 0,24 amperes. Vou levantar ela, ele vai entrar de suspensão ali e vai abrir a tela. No caso aqui a tela desse notebook já está com problema. Olhem só o que eu vou fazer. Aproximei, desligou a tela. Quando eu tiro, ele liga de novo. Aproximei. Isso aqui eu estou aproximando um ímã de um componente. Quando eu aproximo uma distância X ali do componente, ele identifica que tem um campo magnético e acaba desligando a tela. Quando eu tiro, volta a ligar. Esse componente pode causar alguns problemas caso ele esteja com defeito, até de a placa-mãe não ligar. Já peguei um caso esses dias que a placa-mãe não ligava e ele era o problema. Esse componente é um transistor de efeito Hall, que eles chamam. Na verdade, ele fecha, ele acaba, quando tu aproxima o ímã, ele acaba tirando, no caso, tirando a tensão ali do pino out dele. No caso, ele zera aquela tensão e manda para o Super I/O. Tô com um campo magnético aqui, então desliga a tela e ele manda esse sinal para o Super I/O. Então olha só como é que é. Ele tem no pino 1 aqui dele, ele vai ter, não sei se vocês vão enxergar aí, para ver se o multímetro tá aparecendo, tá. No pino 1 desse componente, nós vamos ter a alimentação dele, que é de 3,38. No pino 2 a gente vai ter a saída, que no momento é de 3,38, está indicando que ele não... está indicando que a tela é para continuar acesa, porque quando ele está com zero, ele identifica, aí o Super I/O identifica que temos um ímã perto dele, que ele fecha essa saída com campo magnético, ele fecha a saída ali e não deixa passar a tensão. E essa tensão é zerada, é jogada ao terra, né? Ele, na verdade, ele tem até mostro depois no datasheet ali pra vocês, ele tem um MOSFET ali, ele tem umas portas lógicas, uma porta inversora e um MOSFET ali dentro no final dele. Então, eu tenho tensão aqui. Vou aproximar, o que vai acontecer? Aproximou, ele zera. Aproximei o ímã, zerou. Está zerado aqui no multímetro. Quando eu tirar o ímã de perto, a tensão volta. É isso que ele faz. Então, esse componente estando com problema, ele pode acabar não deixando a placa iniciar. Pode ser que ele entenda, tem sempre um ímã perto, então não posso, tem um campo magnético, não posso deixar aparecer a imagem normalmente.
Ele identifica como se estivesse em suspensão, como se tivesse sempre a tampa baixada do notebook. É isso que acaba acontecendo. Ele é um componente de 3, vou até tirar daqui, tentar mostrar para vocês. Ele é esse componente aqui, ó, entre a rede e o HDMI aqui. Ele é esse transistor. Olha o nome que ele tem ali, ó, Lead SW1. No esquema vocês vão identificar ele como sinal lead hashtag. Então vai ter, vou mostrar aqui no esquema para vocês ele. Esse é ele no esquema, ó, lead SW1 S5711ACLDL. Ó, o que acontece, ó? Quando ele zera, ele identifica que esse sinal aqui, como ele é hashtag, ele está funcionando quando estiver próximo de zero. E tá desligado quando tem uma tensão ali maior de 1 volt, no nosso caso é 3,3. Então esse sinal, ó, lead close hashtag, então com 0 ele está funcionando, então significa que a tela está baixada. E com 3 volts ele está desligado, significa que a tela está levantada. Então isso que vocês têm que cuidar aí. E também tem, no meu caso, eu peguei um Samsung que estava com esse defeito. Estava todo oxidado ele. Eu retirei ele da placa, a placa voltou a ligar normal. Ela não estava startando. E quando o cliente me relatou o problema, me disse que o problema estava no... eu não sei o que houve que o notebook parou de ligar, mas parece que ele entrou em suspensão. Foi bem assim que o cliente me disse. Parece que o notebook entrou em suspensão. Aí era esse o problema. Estava todo oxidado aquela parte ali perto do CI de rede, que também nesse caso, na placa da Samsung também era perto do CI de rede. Estava tudo oxidado. Aí retirei ele e a placa voltou a startar normalmente. Então é isso aí, pessoal. Cuidem bem esse transistor, ele não está em nenhuma sequência de start, ele não está em nada, mas muitas vezes é ele que pode ser o causador do problema. Outro notebook, por exemplo, que eu vou dar, no 1 da HP que eu peguei, ele vem com uma plaquinha Power e que vem esse componente vem na placa Power e não na placa mãe. E aí, o que acontecia? O notebook às vezes ligava e às vezes não ligava. Também era esse transistor que estava com problema. Então fica aí a dica, pessoal. Tá bem? Valeu, então. Um abração, uma boa noite aí.